Olá pessoal, tudo bem? Continuando o nosso bate-papo aqui sobre Lei Geral de Proteção de Dados, hoje nós vamos conversar sobre o princípio da finalidade e o princípio da adequação. Nós vamos aprender a fazer um teste rápido para você identificar se o tratamento de dados que você está fazendo aí na sua adequação, ele atende ao princípio da finalidade. Vamos lá? Bom, mas para a gente saber se aquele tratamento de dados atende ao princípio da finalidade, para a gente poder aplicar o teste, eu preciso saber o que é o princípio da finalidade. Eu preciso saber se aquele tratamento de dados, ele atende a propósitos que sejam legítimos, que sejam adequados àquele tratamento que eu estou querendo fazer. De que forma que eu vou avaliar isso daí? Já já eu conto para você um teste rapidinho para a gente fazer. Mas um destaque que eu queria fazer antes é dizer para você, princípio da finalidade não pode se confundir com o princípio da adequação. Embora, numa primeira vista, pareça ser a mesma coisa, são coisas distintas, tá? Princípio da finalidade, ok, já entendi o que é. E o que é a diferença dele com o princípio da adequação? O princípio da adequação nada mais será do que a finalidade aplicada a um determinado contexto, o contexto do meu negócio. O contexto do negócio do seu cliente, o contexto da política pública que é desenvolvida por um órgão público. O que eu vou analisar? Eu vou analisar se atende à finalidade? Ok. Se é adequado, se aquela finalidade que eu analisei, que está ok, que atende, se ela está dentro do meu contexto. Como que eu vou analisar isso? Me dá um exemplo que não ficou muito claro para mim. Por exemplo, eu posso falar para você da compra que você fez da pizza por telefone no aplicativo. A finalidade do tratamento de dados que é pedido para você no ato da compra de pedir o seu nome é porque o restaurante precisa saber para quem ele vai entregar a pizza. É legítimo? Ok. Então, tá dentro da finalidade, é legítimo? Tá. Tem propósito esclarecido? Tem. Tá claro ali que se ele não souber para quem ele não vai entregar a pizza, ele não vai conseguir entregar a pizza. Para quem? Então é claro que eu preciso do nome. Preciso do cartão de crédito? Sim, alguém precisa pagar essa pizza, seja o meu ou de qualquer outra pessoa. Então eu preciso do número do cartão de crédito para poder concluir aquele pagamento. É legítimo que ele peça o meu e-mail, por exemplo? A finalidade, tá tudo certinho. Mas aí de repente apareceu lá, mande seu e-mail. É para eu ficar mandando para você acompanhar a chegada. Se eu não quiser, não preciso dar o meu e-mail. É fundamental para que a pizza chegue na minha casa que ele tenha o meu e-mail? Não, eu preciso também endereço, não o meu e-mail. É só um exemplo para vocês entenderem que nem todos os dados pessoais que aparentemente justificam algum tratamento, eles realmente precisam, são necessários. Tá? Então, se ele não é necessário para aquele tipo de tratamento naquele momento, eu não tenho adequação. Por quê? O contexto em que ele foi solicitado, ele é perfeitamente dispensável. Então, se o contexto em que o dado pessoal foi solicitado justificar a desnecessidade, ele não é adequado. Então, vamos lá. Para saber se aquele tratamento de dados atende ao princípio da finalidade, faça essas 5 perguntas. Primeira pergunta, o tratamento de dados é legítimo e específico? Se a resposta for sim, anote. Segunda pergunta, como é feito? Como que aquele tratamento de dados será feito? Anote, você precisa saber o como, de que forma, o meio pelo qual você vai coletar, você vai acessar, você vai tratar aquele dado do começo ao fim, ok? Para que ele é feito? Terceira pergunta. Eu preciso saber a que se destina o tratamento daquele dado. E por que essa pergunta é tão importante se ela parece tão óbvia? Porque muitas das vezes os processos de trabalho estão inflados de dados desnecessários. Às vezes você está coletando dados que não servem para nada, estão ali. Tá? Então, esse ativo tóxico, esse excesso de dados que são desnecessários, eles são considerados ativos tóxicos. E para a empresa, hoje em dia, com esse tanto de incidente de dados e correndo o risco de agora ter a LGPD protegendo a privacidade e a proteção desses dados, quanto mais dados você tiver de forma desnecessária, mais riscos você está correndo. Tá? Por quê? Porque você está acumulando ali um dado que não
tem uma finalidade. Ele está ali, ele pode ser usado, mas ele não é necessário para aquilo que você está fazendo. Então, se a resposta for não, se livra dele, não guarda ele aí não, ok? Ele não está atendendo o princípio da finalidade e está se tornando um dado, um ativo tóxico para você. Minimize os seus riscos. Está explícito para o titular de dados que aquele dado que você tem dele foi coletado para aquela finalidade que você pretende dar para ele? Ou seja, o seu titular tem conhecimento de que aquele dado dele está ali com você e que ele vai ser tratado daquela forma que você quer, para aquela finalidade que você está pensando? Se a resposta for sim, ok, anote aí. Quinta e última pergunta é saber onde está essa informação. Ou seja, se você respondeu que o seu titular de dados está informado sobre o que vai acontecer com aquele dado ali, onde que foi que você informou? Onde que está escrito? Onde que ele foi informado daquele tratamento de dados? É importante você saber, porque o titular ele pode em algum momento falar que não foi cientificado, que ele não foi claramente informado, né? Então é importante no mapeamento, quando você for lá olhar se ele atende o princípio da finalidade, você ter as respostas para todas essas perguntas e anotar, porque você tem como comprovar a sua boa-fé no atendimento do princípio da finalidade de forma correta, porque todas essas perguntas que eu coloquei aqui para vocês, esse teste rápido para saber se atende o princípio da finalidade, ele foi extraído daquilo que a LGPD espera do tratamento de dados. O que ela espera que você adeque dentro da sua empresa ou do seu órgão público, do órgão público que você trabalha ou do órgão público que você tem um relacionamento mais próximo, para que você esteja resguardado, né, tanto como empresa como titular de dados. Ou seja, faz esse teste rápido, responde a essas perguntas e anote as respostas no seu formulário de mapeamento de dados. Se essa dica te ajudou, deixe o seu comentário, deixe o like aqui pra gente. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve, ativa o sininho e acompanha as nossas aulas. Obrigada e até a próxima!